É com isso que a gente começa então o nosso programa. Vamos às principais declarações do Lula no dia em que defendeu com ênfase o governo de Nicolás Maduro. Disse que as acusações de uma ditadura na Venezuela não passam de narrativas. Reportagem de Theo Cury. Um momento histórico. Foi assim que Lula classificou o encontro com Nicolás Maduro. O presidente brasileiro disse que a Venezuela é vítima de narrativas de autoritarismo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. O presidente falou também que Maduro foi eleito democraticamente. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Há também uns dias. O deputado a quem Lula se refere é Juan Guaidó. Em 2019, era o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e se autoproclamou presidente do país, em meio ao agravamento da crise política. Na época, foi reconhecido pelo Brasil, Estados Unidos e União Europeia. Eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. Lula busca o que chamou de uma integração plena com o país de Nicolás Maduro. Os dois líderes defendem que as nações sul-americanas possam fazer comércio entre si sem depender do dólar, usando o yuan, a moeda chinesa. Até porque o dólar, só um país tem a máquina de rodar dólar e esse país faz o que quiser, sabe, com dólar. Por exemplo, o Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. A última vez que Maduro esteve no Brasil foi em 2015, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Na gestão Bolsonaro, foi proibido de entrar em território brasileiro. No domingo à noite, o líder venezuelano foi recebido de volta com honras de chefe de Estado. Enquanto Lula comemora a retomada das relações diplomáticas, a equipe econômica esboça uma tentativa de retomar o pagamento da dívida que o país vizinho tem com o Brasil. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será formado um grupo de trabalho. A Venezuela deve 800 milhões de dólares para o BNDES. Uma boa parte já foi indenizada pelo FGE, um fundo de garantia lastreado com recursos públicos. A Venezuela está mergulhada numa crise econômica e social. Nos últimos anos, quase 90 mil venezuelanos buscaram refúgio no Brasil. Nicolás Maduro culpa as sanções dos Estados Unidos e diz que vai pedir ajuda aos vizinhos sul-americanos. Como região, se solicite ao governo dos Estados Unidos de Norteamérica o levantamento de todas as sanções y de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y contra los países que sufren en nuestra América ese tipo de sanciones. Já tem o apoio de Lula. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Porque a guerra, normalmente, morre soldado que está em batalha. Mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. O que é explicável ou o que é inexplicável depende de narrativas, Daniel? Eu acho que não. Há fatos dos quais a gente não pode fugir. A Venezuela tem sido consistentemente condenada em grêmios internacionais, como, por exemplo, as Nações Unidas, a não ser que o nosso presidente acha que o Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas obedece ordens do Pentágono, da Casa Branca, do Department of Justice ou o que seja. As condenações têm sido muito veementes. Mas vamos pegar a questão
do presidente da República e da política externa brasileira, como a gente está vendo hoje no caso da Venezuela. O Lula poderia ter ficado no ponto em que estamos. A Venezuela sofre uma série de sanções internacionais, pode-se disputar ou não o mérito dela, mas vamos olhar daqui para frente. O que ele fez hoje com a Venezuela foi olhar bem lá para trás. Agora a minha opinião pessoal, tá? Essa genialidade se deve a quem? William, a ele próprio, e houve uma certa surpresa entre muitos auxiliares do presidente pelo tom do discurso. Todo mundo no Palácio do Planalto hoje estava preparado para a reação que ia despertar na sociedade, na opinião pública, a própria visita de Nicolás Maduro. Isso já era dado por contado. A própria presença de Maduro despertaria reações. Mas, para isso, o governo já tinha uma narrativa preparada. O que não contavam era com uma defesa tão ardorosa por parte de Lula no discurso. E muita gente acha ali, jamais vai dizer publicamente, que Lula errou na mão, talvez como no caso da Ucrânia. É preciso lembrar primeiro os fatos. A Venezuela está na posição 177 no índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional. 159 em liberdade de imprensa pelo Repórteres Sem Fronteiras e 147 no índice de estado da democracia da revista The Economist. Ou seja, não há como contestar esses fatos, não dá para atribuir isso a um discurso da imprensa ou a um discurso de quem não gosta do regime Maduro, da oposição. A outra coisa que está muito premente no governo brasileiro é que era preciso restabelecer algum tipo de relação diplomática. Por quê? Porque são 2.200 quilômetros de fronteira, são 20 mil brasileiros atualmente na Venezuela que não contavam sequer com assistência consular no governo Bolsonaro. O Brasil vinha cobrando dívidas de 800 milhões de dólares em calotes dados ao BNDES e o que aconteceu? O governo anterior cobrava o governo Guaidó. Então, obviamente, essa dívida nunca poderia ser paga. O comércio que chegou a 6 bilhões de dólares foi recentemente de 500 milhões de dólares, uma queda de 90% em 5, 6 anos. Então, isso já estava na conta do governo brasileiro. Houve uma perda, onde Lula perdeu a mão foi justamente nas suas declarações e essa surpresa ocorreu até mesmo nos gabinetes próximos de Lula. Deixa eu pegar esse segundo ponto que você levantou um pouquinho mais adiante, Daniel. Você está se referindo a alguns aspectos específicos da atividade diplomática do Brasil em relação aos seus vizinhos, dos quais a Venezuela, evidentemente, é um de enorme destaque. Isso a gente vai ter um pouquinho mais adiante, só nós vamos tratar dessa reunião amanhã em Brasília, dos presidentes dos países sul-americanos, para a qual o Maduro veio também e chegou ontem à noite. Eu vou a essa questão do que passou pela cabeça do Lula. Ele falou de improviso? Muito provavelmente, não acho... Não Pelo menos as imagens que a gente confere... sim, se ele estava lendo... Ele não tem um texto ali, me parece. Não me parece também não. Então, cadê a assessoria para isso? Bom, ele não é a primeira vez também, né, que ele dá essas declarações nesse sentido em termos de política externa. A avaliação que eu vi hoje, inclusive de como foi a conversa do Maduro com o Lula, tem duas questões ali. Uma, o Maduro teria, né, eu vou usar na condicional, porque não estava lá, mas quem estava me relatou que o Maduro teria sinalizado a ocorrência de eleições na Venezuela no segundo semestre do ano que vem e que o Maduro teria atribuído o calote, né, no governo brasileiro ao distanciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e fim de relações diplomáticas, né? Foram esses dois argumentos. Agora, bate muito a leitura do Itamaraty sobre esse encontro, essa separação, né? E o próprio governo brasileiro. O governo brasileiro coloca as declarações do Lula muito ruins, narrativa e um dia histórico. Agora, por outro lado, o governo brasileiro, de certa maneira, e diferentes tendências, não estou falando só do PT, concorda que é preciso sentar na mesa com a Venezuela, diferentemente do governo anterior. Isso me parece que nenhum especialista sério em questões diplomáticas jamais duvida ou duvidará. É impossível deixar de conversar com alguém como a Venezuela, um vizinho dessa importância. Importância não só do ponto de vista regional, mas importância também do ponto de vista geopolítico, vários assuntos. Mas o aspecto que nós estamos abordando é o seguinte: quanto que o Lula torna mais difícil essa atividade diplomática,
na medida em que ele exime de qualquer responsabilidade de violação de direitos humanos um regime condenado como tal pela ONU. Me chama a atenção que a diplomacia brasileira, eles estiveram lá na Venezuela este ano, conversaram com a oposição para colher e para tentar fazer algum tipo de acerto. Então, enquanto os mandatários se encontram e se reúnem aqui, por outro lado, o próprio Celso Amorim, ele esteve lá na Venezuela conversando com a oposição também. Agora, de novo, William, eles separam muito o que foi o discurso do presidente da República do que seria uma estratégia da diplomacia brasileira de aproximação com o país vizinho. Isso reiteradamente hoje ao longo do dia são tratadas como coisas distintas, embora concordo também que não dá para separar uma coisa da outra. Vamos a esse ponto então, Lorival, que o Daniel já estava procurando que a gente abordasse, o que é a política externa brasileira em relação à Venezuela. Bem, eu tive ouvindo funcionários de outros governos que vão participar da cúpula amanhã e há um desconforto muito grande, porque a conotação que está se dando a essa cúpula, e isso não havia sido acertado com os outros presidentes, é de uma cúpula para fazer um desagravo ao Nicolás Maduro e para tirar a Venezuela do isolamento, né? E isso, como eu disse, não foi algo que foi combinado com os outros países, né? O presidente Lula, dos 11 governantes que vieram, elegeu o único que é um ditador para prestigiar com um dia de celebração no Palácio do Planalto, com uma visita oficial. Então, isso dá a essa cúpula, e aí uma expressão que eu tenho ouvido nos últimos dias é top-down, uma coisa imposta pelo Brasil, sem discutir, como sendo algo com caráter ideológico, assim, como sendo a visão do PT, né? E o PT tem promovido reuniões com partidos de esquerda em países vizinhos que não são governados pela esquerda. Então, esses funcionários sentem que existe toda uma articulação por parte do governo brasileiro em coordenação com o Partido dos Trabalhadores para assambarcar a região dentro de uma liderança que não é uma liderança de Estado, mas uma liderança de governo.